começar com o quê? O Donkey Kong, tá certo? Grande Donkey Kong. O Donkey Kong que esqueci pela Nintendo, né? Vamos combinar que Donkey Kong não Ele quer era mais o saber da Nintendo. protagonista. O último foi o Tropical Freeze. Foi o que Tropical que eu zerei. Freeze, exato, é o Tropical Bom, Freeze hein? do Switch. E o Donkey Kong E original... o Tropical Freeze, na real, é um jogo de Wii U que foi portado. Sim, foi é do Wii U. O Donkey Kong original é lá aquele que é com o Mario, né? Que é a Ele fica introdução do jogando Mario. as- Assim, a gente já viu aqui que não é o primeiro jogo que o Mario aparece. É. Porque ele aparece em outros jogos obscuros. Mas antigo, mas é o primeiro que ele surgiu ali. Na verdade, nem chama Mario, é o Jumpman, né? Isso, Na época. exatamente. É E o- a princesa Pauline. A gente tem... Não era nem a Peach. A gente tem Não era gameplay pra galera Peraí, ver, mas pra galera Jumpman que não é o lembra. Michael Jordan? Também. 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 Ok. E aí a gente tem, né, o Donkey Kong, não é esse aí é o A Tropical cara Freeze, dele. né? Que não só era o Mario com o Donkey Kong e com a Pauline, que muita gente acha que aquela ali é a primeira Peach e tal, não é, um Não outro é, personagem, né? personagem, é um outro E personagem. esse jogo, cara, o Donkey Kong original de 1981, 81 jogo, tá? Arcade. Nossa. É arcade e tem até hoje, e tem campeonato, eu lembro no... Tem um filme com, Tem um com filme. o cara do Game of Thrones. Mas eu lembro que teve um Game Awards, que eu acho que era aquele VGX, lembra? VGX, Ah, eu Que foi uma lembro. porcaria, mas Sim. nesse evento eles mostraram essa parada do campeonato do Donkey Kong que existe até hoje. Acho que foi em 2012, 2013 isso. Nossa, que mais ou menos. específico. Eu acho maneiro. Você pega Também. uma mecânica antiga e traz Pra ver que o jogo, assim, que o jogo era tão bom, Competitivo. tão bem feito, que... Cara, É atemporal a mecânica, né? mecânicas Sim. temporárias. Cara, eu tenho rejogado uns jogos velhos agora. Eu falei, eu tô rejogando o Ocarina of Time, né? Irmão, aqueles jogos... Eu joguei o Chrono Cross agora recentemente também. Cara, o nível de game design, cara, eles tinham que ir muito além. Sabe qual é? Eles tinham que... Hoje em dia, os caras botam a porra toda numa engine que se foda. Sabe qual é? A Engine faz muita A coisa. engine faz muita coisa por eles. Os caras lá tinham que ter um cuidado... Capcom. A Capcom e tal. Tem muitos, né? Que faz... Ubisoft. Ubisoft, é tudo A Ubisoft impressora. agora, o roteiro é Roteiro uma por Eu acho que a grande inteligência artificial. reflexão é, hoje existem muitas ferramentas que automatizam tarefas e colocam elementos que antes precisariam ser feitos à mão. O que dava um charme Ó, especial. eu queria falar disso aí. claro, ó. Fazia claro. também. É, tem mais de um mapa, né? A gente conhece muito A gente conhece esse mapa. esse aqui, né? que é o Mas tem clássico, mais não? que um. Tem outros mapas. Aquela ali não é a Peach lá em cima. É a Não, é a Pauline. Pauline. Vocês vão ver lá. Esse, obviamente, é o Mario, né? Mas... Aí, ó. E eles sempre tiveram essa rivalidade. Tanto que é mostrada no filme isso. Sim, do Mario. eles fazem essa Aí, ó, rivalidade. ele Ah, essa rouba ela quando personalidade. você chega nela e vai pra outra fase, ó. Aham. Eu lembro que essa segunda fase aí é muito difícil, cara. Olha lá, ó. E tem isso, né, Dave? Os jogos antigos eram muito mais difíceis que É hoje porque em não dia. tinha save Muito mais state, difícil. salvar, fazer backup. Meu irmão, pause. Quando tinha o Master System, o pause era no Ó, o cara console. E sabe outra coisa também que dificultava os jogos, que eu via que a tecnologia facilitou? Por exemplo, no Ocarina of Time, tem várias coisas, irmão, que o NPC fala pra você uma vez e não repete. É. E que se você não pegou ali, esquece. É verdade. Quando eu vejo que tem uma E não mensagem... tinha um rastreador de missão. Não tem, né? Quando tem... Eu via que tinha uma mensagem... eu falei, cara, isso é importante. Eu tiro uma foto com meu celular. Só que na época que saiu o jogo não tinha essa. É, Só um também. minuto. O que houve com o áudio aí, Zarão? Tá tudo bem? Mas já voltou? Só pra ele não falar beleza. tudo isso à toa. Vai lá. Pois é. Então, assim, isso é muito legal. Então, Donkey Kong aí começou que legal. Foi o primeiro jogo aí que talvez tenha popularizado, né, o Donkey Kong Jr. Ajudou a construir o conceito de plataforma, né? plataforma, O conceito né? de plataforma. E é muito importante que plataforma até hoje é uma mecânica que é usada em muitos jogos. E tem muitos jogos de plataforma Bizarro, até hoje. né? A gente comentou nos Jogos Obscuros, Gui, de um vídeo que a gente fez, galera. É muito legal dos Jogos Obscuros do Mario. E aí a gente falou dessa parte do Donkey Kong que o Mario tortura. o Donkey Kong Jr. É, Você doideira. viu ali? Mario é Não, bom, você viu esse ele Mario é fazendo maneiro, ali? pô. Mas no Donkey Kong Jr., o Mario capturou o Donkey Kong, Isso. prendeu ele e o Jr. tá atrás de E o libertar Mario o tá pai. lá fazendo ele sofrer. Pô, mas vamos abordar uma entendeu? parada aqui que você falou, que é um bom ponto pra gente conversar aqui. Essa parada da engine, né, e de muitas ferramentas que a gente tem hoje de automatizar programação, assets, sim. tudo, colocar tudo ali, né? Que você não tem mais o dedo humano no meio ali de forma mais incisiva. Eu acho muito legal, ajuda, facilita e até acelera um processo. Mas a gente acaba Sim. perdendo muito da personalidade de muitos Personalidade, jogos, né? Muito daquele personalidade. detalhe que só poderia ser feito à mão. Sim. Né? Muitos desses jogos que a gente considera jogos maravilhosos e obras-primas vieram dessa época, né? Porque tinha muita Sim. mão humana no meio. Sim, e quando total. você automatiza o bagulho, fica lá tudo igual, né? É, e Ctrl-C, Ctrl-V. a gente sentia mais a paixão no sentido... você comentou algo outro dia, Gui, que eu achei muito legal. Foi o seguinte, Resident Evil 4 Remake. Pegar um exemplo recente aí, antes que a gente já vai voltar pro assunto. Remake, ele é maravilhoso.
Mas ele não elimina o original, eu acho, no sentido de que precisa existir a origem pra gente sempre consultar como é que foi, como é que era. Essa é a graça do remake. Essa é a graça do remake. Você precisa, não dá pra excluir o original. E você falou uma coisa que eu achei muito legal. No 4 original do GameCube, a gente sentia mais paixão. Sim. A paixão. A paixão. Como que Não, se mas a explica paixão isso? do desenvolvedor A paixão do pelo desenvolvedor. jogo que ele Exatamente, fez. exatamente. A paixão do A gente sente desenvolvedor mais pelo isso. jogo que ele fez. Os jogos antigos, né? Hoje em dia, a gente tem mais dificuldade de detectar esse tipo de sentimento. Sim. A paixão... Por exemplo, Hades é um jogo que eu sinto que ele fez com muita paixão. Muita. Vampire boa, Survivors. Vampire Survivors. Paixão. Boa, Os boa. indies O resgatam Stardew muito Valley, isso. cara. O Stardew Valley é Stardew muito Valley, Valley. perfeito. Olha que engraçado. perfeito. A gente tá falando exatamente a mesma coisa. Olha que legal. Todos esses jogos que vocês citaram são jogos que fizeram um sucesso absoluto e sem explicação. É. Aonde tá esse ponto do sem explicação? Tá ali, sentimentos. na mão Com humana certeza. envolvida, sabe? Que dá aquele detalhezinho. Muito que a gente falou aqui, por exemplo, o 4 original, Resident. Tem muito aquela parada de ele dar a informaçãozinha do quadro, sabe? De ele explicar pra você uma parada mais, vem aqui, me dê a mãozinha, olha, é desse jeito aqui. Ou então um detalhezinho, sabe? Que pouca gente percebe dentro de um jogo, que é o movimentar do sprite do Mario, sei lá. Aquilo é uma parada muito específica que só o cara que gosta muito daquilo vai perceber. Então é legal ver que, sim, é importante a gente ter essas ferramentas que automatizam tudo e fazem os jogos serem essas coisas espetaculares. Mas, pô, a mão humana não tem igual, Não tem, porque vai dar tem. aquele capricho. E os indies resgatam muito isso. Né? Hollow Knight. né? nosso querido que todos nós Vampire fizemos... Survivors. Olha a cara do cara. doente ali, ó, fissurado. Mas era bem no início. Isso aí não, cracudo é hoje, porque isso aí eu tava começando. tava no início, né? Tava no início do Esse é um início. jogo que se você chama o Vai sair desenvolvedor... DLC aí, eu... Vambora, né? Você chama o desenvolvedor desse jogo pra conversar, ele vai conversar com você... É legal que é um cara, né? É um cara. Por isso que eu tô falando Um o cara desenvolvedor. fez o Vampire Que é um Survivors? cara. Caraca, Porque você vai chamar esse cara pra trocar ideia, eu te dou 200% de certeza de que ele vai te falar com tanta paixão, Claro. mais do que qualquer cara aí da EA, da Ubisoft, que é tudo Mas treinadinho aí, ó, pra Mika, falar. é um caso diferente. Eu Esse sei, cara é fez o indie. jogo por amor mesmo. Claro. E podia nunca dar nada pra ele. Claro. Ele podia só perder tempo da vida dele. Mas, às vezes, bomba, né? Que o Vampire bombou. O Valheim, eu acho que é o outro caso. Que é um grupinho de amigos que fizeram um jogo no foda-se. E aí bombou o jogo. Sim. Né? E Eu eles concordo. viraram uma empresa. E bom ponto que você deixou aí do Vampire, que o desenvolvedor ele falou que ele não esperava. É. E justamente por isso, porque a mentalidade, presumo eu, que hoje os caras vão desenvolver jogos e assim, eles têm que Eles se pensam no vender ao lucro. sistema e à popularidade. Exato. Isso vai vender. Pra fazer dinheiro. Então eu vou fazer um O jogo de investidor acordo... quer o lucro, cara. Exato, eu vou Exato. fazer um jogo de acordo com a geração que eu tô vivendo, né? Qual que é o jogo de acordo? Um jogo facinho, tranquilo, com tudo explicado, um monte de dica, o Atreus te falando, atire no alvo, sabe? Essas coisas. O cara falou, vou Eles fazer do botaram um jeito que patch eu pra quero. diminuir isso. Diminuir? É o Atreus e a... É. E a Freya fica falando. Pois é, pô, também. foda. Tipo, te chama de burro, né, cara? Pô, Claro. deixa eu pensar um pouco. Se eu demorei 40, 50 minutos, aí tudo bem, que eu pois é, né? sabe? Claro, Mas, claro. pô, Eu acho que o portal brinca com isso. Se você demora pra resolver, a GLaDOS fala te zoando. Te zoando. Ela Legal, não dá uma muito tica, legal. ela Muito zoa legal, você mais muito ainda. legal. O que eu acho mais inteligente ainda. Mas é legal. É. Aí o Donkey Kong, né, vendeu 65 milhões de unidades. Caraca, o velho. que é completamente absurdo para um jogo naquela... Hoje em dia, qualquer jogo que vende 65 milhões de unidades é absurdo. Já é então, muito. naquela época, ter vendido isso Nossa, é era mesmo, uma coisa cara. absurdo, né? Não, e Falou aí aqui, vieram ó, os derivados, né? Donkey Kong Country. Não, o Donkey Kong Country é outra parada. Ele completamente virou uma diferente, franquia, Né? Virou uma franquia, o obviamente, Donkey Kong né? virou uma franquia. E falar aqui que, ó, o Donkey Kong Country foi... No Donkey Kong Country, quando veio, ele foi o jogo mais vendido do Super Nintendo. Só perdeu pro Super Mario World, que ele ia junto com todos os Super Nintendos, então, né? Pô, a Nintendo era Os boa bundles, nisso, né? né? Lançava o jogo, porra, o jogo Cara, bom sabe a demais. imagem que me vende do Kong? A primeira é ir na locadora alugar fita. Nossa, Ô, louco. total, cara. Ir na locadora. Total. Tu não pegou locadora? É, você não né? pegou. Não, locadora Eu peguei. não é da época De do- Super Cara, NES. assim, falando sério, eu não costumo, mas falando sério, era um bagulho muito da hora, cara. É Porque muito. era uma sensação muito diferente. A questão de você aproveitar o jogo porque tinha um tempo pra você aproveitar ele. E era um dinheiro investido, que sua mãe já, ó, moleque, eu paguei, você vai jogar. Às vezes você alugava um jogo e você não gostava. Tua mãe, tu vai jogar isso aí agora. Você vai né? jogar? Porque, geralmente, não sei se vocês faziam isso, geralmente eu alugava de sexta pra Ia devolver na devolver na segunda. É, né? fim de Sexta era o semana... dia mais disputado. Isso. Você chegava às 5 horas da tarde, acabou os filé mignon. É só... E aí, joguinho. Só colchão a mole. imagem que eu tô, olha que loucura. A imagem que eu tenho de Donkey Kong, uma é a fase das abelhas, que é um Fase das inferno. abelhas.
E As a abelhas do jet gigantes. skizinho, quando você pega o barquinho e vai Aham. tocando Ah, ele. sim. Que logo na primeira área tinha um morrinho que você explodia ali, tinha uma área secretinha, bem no começo ali. É, Esse você é o vai. country, né? você É o vai. da esse é o Country, cara, é o né? primeiro lá. É. Assim, cara, é gostoso de lembrar. Pois é, e aí uma curiosidade aqui, que antes do termo plataforma se popularizar, o Shigeru Miyamoto, que é o criador de tudo da Grande, Nintendo basicamente, um gênio. chamava ele de jogo de correr e pular, e também o termo jogo atlético, obviamente em japonês isso e tal, né? Legal, Correr e legal. pular. E a origem do Mario é no Donkey Kong, né, falando como o Jumpman, Jumpman, tá? o homem salto. O homem salto. Que não é o Michael O homem Jordan nesse pulo, caso. Né? Que não é o Pois é. Michael Jordan.